Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, que a paz e a presença de Deus estejam em sua vida e em sua família. Hoje quero compartilhar uma mensagem que certamente vai transformar seu entendimento sobre os desafios espirituais que enfrentamos diariamente. Talvez você tenha chegado aqui buscando respostas ou até mesmo com um coração cansado, cheio de dúvidas. Saiba que você está no lugar certo. O que vamos falar hoje é algo profundo, que pode abrir os seus olhos espirituais para perceber uma dimensão que muitas vezes ignoramos, mas que impacta diretamente nossas vidas. Vamos abordar um tema crucial: as batalhas espirituais que enfrentamos e como vencê-las com as armas que Deus nos deu. Quantas vezes nos sentimos desgastados, desanimados, sem entender por que parece que tudo está dando errado? Conflitos no lar, preocupações financeiras, ansiedade, sentimentos de solidão. Tudo isso pode ser reflexo de algo muito maior do que vemos com os olhos físicos. Há uma guerra acontecendo, mas não contra pessoas ou situações específicas. É uma batalha espiritual, uma luta travada no reino invisível, que muitas vezes nos deixa sem forças. E é por isso que estamos aqui hoje, para buscar em Deus a força e as ferramentas necessárias para superarmos todas essas dificuldades e vivermos em paz e vitória. Antes de entrarmos mais a fundo nesse tema, quero que você saiba de algo importante. Deus está com você em cada momento dessa jornada. Ele conhece cada uma de suas lutas e está pronto para te ajudar a vencer. Não importa o tamanho do desafio que você enfrenta ou o quanto você já se sente sobrecarregado. Hoje, Deus quer renovar a sua mente, fortalecer sua fé e te ensinar como combater essas batalhas espirituais de forma eficaz. Fique comigo até o final desta mensagem e prepare-se para receber uma palavra que pode transformar sua vida. As batalhas espirituais são uma realidade que muitos enfrentam, mesmo sem perceber. Elas não se limitam a conflitos visíveis, como discussões ou dificuldades práticas, mas estão relacionadas a algo muito mais profundo: o combate no reino espiritual que afeta nossas emoções, pensamentos e decisões. A Bíblia nos alerta sobre isso em Efésios 6-12, dizendo que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. Essas forças invisíveis atuam para nos desanimar, criar divisões e nos afastar do propósito que Deus tem para nossas vidas. É por isso que entender essa dimensão espiritual é tão essencial para viver uma vida de vitória e paz. Um dos maiores perigos das batalhas espirituais é que muitas vezes não as identificamos. Podemos sentir um peso constante, pensamentos de fracasso, ou até acreditar que as dificuldades são apenas fruto do acaso, quando na verdade estamos enfrentando opressões espirituais. Essas lutas podem se manifestar de várias formas: ansiedade, isolamento, crises de identidade ou até mesmo a sensação de que Deus está distante. Mas quero te dizer uma coisa: Deus nunca te abandonou. Ele te equipou com armas espirituais poderosas como a oração, a fé e a sua palavra, para que você possa resistir e vencer. Hoje, vamos explorar juntos como utilizar essas ferramentas e entender o que está por trás de cada batalha que enfrentamos. Se você já se perguntou por que algumas áreas da sua vida parecem travadas, ou por que a sensação de derrota insiste em te acompanhar, saiba que isso não é um acaso. Muitas vezes, essas situações são reflexos de fortalezas espirituais construídas em nossa mente, como pensamentos limitantes ou crenças erradas. É exatamente sobre isso que falaremos: como identificar e derrubar essas barreiras com o poder de Deus. Não importa qual seja a luta que você enfrenta agora, seja no casamento, nas finanças, na saúde ou no coração, Deus tem uma palavra para você, e ela pode transformar sua perspectiva e te dar a vitória. Fique atento, porque cada detalhe que será compartilhado hoje pode ser o passo que você precisa para mudar sua vida. Talvez você esteja enfrentando um momento de dificuldade tão intenso que é difícil até mesmo explicar o que está sentindo. São tantas lutas internas,
Tantos pensamentos que consomem sua paz, que parece que ninguém ao seu redor entende o que você está passando. E muitas vezes, a batalha mais intensa não é contra algo externo, mas acontece dentro de nós, em nossa mente. É aquele peso que parece nos sufocar, aquela sensação de que não somos bons o suficiente ou de que nunca conseguiremos superar certos desafios. Quero te dizer, isso não é apenas fruto das circunstâncias. Há uma guerra espiritual em andamento, mas Deus está com você e tem as armas certas para que você saia vitorioso dessa situação. Lembro-me de uma passagem em 2 Coríntios 10 versos 3 a 5, onde o apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de derrubarmos fortalezas mentais e levarmos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso nos mostra que muitas vezes nossos pensamentos negativos são as maiores barreiras que enfrentamos. Quando permitimos que mentiras, acusações e desânimos tomem conta da nossa mente, nos tornamos prisioneiros de uma batalha invisível. Mas há boas notícias. Deus nos deu a capacidade de renovar nossa mente por meio de Sua palavra. Isso significa que você não precisa viver refém do medo, da insegurança ou da ansiedade. Hoje é o dia de começar a substituir esses pensamentos pelas verdades de Deus para a sua vida. Pense na última vez que você se sentiu sobrecarregado ou derrotado. Talvez tenha sido por causa de um comentário negativo, uma perda, ou até mesmo por algo que você acha que nunca dará certo. Esses pensamentos podem se tornar fortalezas tão grandes que bloqueiam nossa fé e nos afastam das promessas de Deus. Mas Deus quer que você saiba que Ele te ama e acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo. Ele quer te ensinar a identificar essas mentiras e vencê-las com a sua verdade. Então não desista. Continue comigo nesta mensagem, porque juntos vamos aprender como enfrentar essas batalhas e experimentar uma paz que só Deus pode dar. As batalhas espirituais que enfrentamos estão profundamente enraizadas em uma luta que muitas vezes não enxergamos com os olhos naturais. A palavra de Deus em Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra pessoas, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Isso significa que, enquanto tentamos resolver problemas visíveis, como desentendimentos, fracassos ou crises, há uma guerra sendo travada no reino espiritual. É uma batalha que visa minar nossa fé, roubar nossa paz e nos fazer desacreditar das promessas de Deus. Saber disso é o primeiro passo para começarmos a combater de maneira eficaz. Uma das estratégias mais comuns do inimigo é atacar nossa mente com pensamentos destrutivos. Ele lança dúvidas, inseguranças e medos que muitas vezes aceitamos como nossos. Esses pensamentos podem surgir de palavras negativas que ouvimos ao longo da vida, de traumas ou até de experiências frustrantes. Paulo nos ensina em 2 Coríntios 10:4 que as armas que usamos para lutar não são carnais, mas espirituais, poderosas para destruir fortalezas. Essas fortalezas são pensamentos ou crenças que nos prendem e nos impedem de viver plenamente o propósito de Deus. A boa notícia é que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos identificar essas fortalezas e derrubá-las uma a uma. A batalha espiritual também se manifesta em áreas específicas da nossa vida, como relacionamentos, finanças ou saúde. Às vezes, parece que por mais que tentemos, algo nos bloqueia ou impede de avançar. Isso nos leva a sentimentos de derrota e desânimo. Mas é aqui que a palavra de Deus entra como uma arma poderosa. Quando declaramos o que Deus diz sobre nós, começamos a transformar nosso ambiente espiritual. Por exemplo, se o inimigo diz que você não é capaz, a Bíblia responde: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." É assim que vencemos, identificando as mentiras, substituindo-as pela verdade divina e usando essas verdades como nossa maior arma. Hoje, você está aprendendo a lutar com as armas certas, e Deus te capacitará a vencer. Em meio às batalhas espirituais que enfrentamos, muitas vezes nos sentimos desamparados,
como se a vitória estivesse distante ou até impossível. Mas é importante lembrar que Deus nunca nos deixou sozinhos nessa luta. Ele nos equipou com armas espirituais poderosas que são capazes de transformar qualquer situação. A oração é uma dessas armas, pois ela nos conecta diretamente ao Criador, trazendo direção, consolo e força para enfrentar os desafios. Além disso, a fé funciona como um escudo, protegendo nosso coração e mente contra as setas inflamadas do inimigo. Essas ferramentas não são apenas símbolos, mas verdades vivas que, quando aplicadas, trazem mudanças reais e profundas. Muitos de nós já experimentamos momentos de clamor em que parecia que Deus estava em silêncio, como no exemplo de Daniel, que jejuou e orou por 21 dias antes de ver a resposta de Deus. Isso nos ensina uma lição importante. A demora não significa que Deus não está agindo. A batalha espiritual continua nos bastidores, e nossa perseverança na oração é essencial para que as bênçãos sejam liberadas. Mesmo quando não vemos mudanças imediatas, precisamos confiar que Deus está no controle e que, no momento certo, tudo se cumprirá. Salmo 27:14 nos encoraja. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Esse tipo de esperança nos fortalece e nos prepara para receber as vitórias que Deus tem planejado para nós. Outro aspecto fundamental é aprender a substituir os pensamentos de derrota pelas promessas de Deus. Isso exige intencionalidade e disciplina, mas os frutos são maravilhosos. Quando o inimigo tenta dizer que você não é capaz, declare: sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8:27. Quando o medo tenta te paralisar, lembre-se: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Cada vez que usamos a palavra de Deus como arma, reforçamos nossa fé e enfraquecemos as mentiras do inimigo. Esse processo não só traz esperança, mas também fortalece nossa confiança de que, com Deus, sempre há solução. A vitória é certa para aqueles que permanecem firmes em sua presença. A Bíblia está repleta de histórias que demonstram o poder de Deus em transformar situações aparentemente impossíveis. Um exemplo marcante é o de Davi, que enfrentou diversas batalhas internas e externas ao longo de sua vida. No Salmo 42, Davi expressa sua alma abatida e questiona por que seu coração estava tão triste. Ele, então, decide colocar sua esperança em Deus e encoraja a si mesmo. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Isso nos mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, podemos escolher confiar em Deus e declarar as verdades de sua palavra sobre nossas vidas. Esse é um exemplo poderoso de como a fé pode mudar o rumo de uma batalha espiritual. Outro grande exemplo é Jó, um homem que enfrentou perdas devastadoras e sofrimentos extremos. Apesar de suas lutas, Jó manteve sua integridade e continuou buscando a Deus. No auge do seu sofrimento, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Essa declaração de fé em meio à dor nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar perdido, Deus ainda está no controle e é capaz de restaurar tudo. No final, Deus não apenas restaurou a vida de Jó, mas deu a ele o dobro de tudo o que havia perdido. Essa história nos lembra que Deus honra aqueles que permanecem fiéis, mesmo nas batalhas mais difíceis. Também vemos o exemplo do apóstolo Paulo, que enfrentou inúmeras perseguições, prisões e desafios. Em 2 Coríntios 12:9, ele compartilha uma das palavras mais impactantes que Deus lhe disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo entendeu que suas fraquezas não eram um empecilho para o agir de Deus, mas uma oportunidade para que o poder de Deus fosse manifestado. Assim como Davi, Jó e Paulo, podemos encontrar força em Deus e experimentar transformações profundas em nossas vidas. Essas histórias não são apenas relatos do passado, mas exemplos vivos
do que Deus pode fazer hoje em sua vida. Creia nisso. Ele ainda transforma batalhas em vitórias. Agora, quero que você reserve um momento para refletir sobre as batalhas que tem enfrentado em sua vida. Pense nos pensamentos que frequentemente invadem sua mente e que parecem criar barreiras para o seu crescimento espiritual e emocional. São aquelas vozes que dizem que você não é capaz, que nunca será suficiente ou que Deus se esqueceu de você. Essas fortalezas mentais podem estar impedindo você de viver plenamente o propósito que Deus tem para a sua vida. Assim como Paulo disse em 2 Coríntios 10, 4-5, temos o poder de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Mas para isso, é essencial identificar quais são os pensamentos que precisam ser confrontados. Você já percebeu como as palavras de outras pessoas podem ter um impacto duradouro em nossa mente? Talvez você tenha ouvido críticas ou julgamentos que ficaram marcados em seu coração, e essas palavras se transformaram em crenças limitantes. Às vezes, essas crenças podem nos fazer sentir inseguros ou incapazes de avançar. Porém, quero te lembrar de que Deus não te vê assim. Ele te criou com um propósito e te chamou para viver em vitória. Hoje é o momento de refletir. Quais são as mentiras que você tem acreditado? Quais pensamentos têm te afastado de Deus e roubado a sua paz? Identificar essas áreas é o primeiro passo para iniciar a renovação da sua mente. A reflexão não é apenas sobre identificar os problemas, mas também sobre decidir o que fazer com eles. Quando reconhecemos que estamos em uma batalha, nos tornamos conscientes de que precisamos de Deus para vencê-la. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, o desânimo ou até mesmo sentimentos de fracasso. Quero te encorajar a entregar essas áreas ao Senhor, permitindo que Ele traga cura e transformação. O Salmo 139, 23-24 nos convida a pedir a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Faça dessa oração o seu pedido hoje. Deixe que Deus revele o que precisa ser renovado em sua mente e comece a trilhar um caminho de vitória. Agora que você refletiu sobre as batalhas que enfrenta e os pensamentos que precisam ser renovados, é hora de colocar isso em prática. Deus nos chama para uma vida de transformação, mas essa mudança exige ação de nossa parte. Uma das formas mais poderosas de combater pensamentos negativos e fortalecer nossa mente é encher o coração com a palavra de Deus. Memorize versículos que falem sobre as promessas do Senhor, como Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sempre que pensamentos destrutivos surgirem, substitua-os imediatamente por verdades bíblicas. Esse é o primeiro passo para começar a renovar sua mente e vencer as batalhas espirituais. Outra prática essencial é a oração constante. Separe um tempo diário para conversar com Deus sobre tudo o que está em seu coração. Ore com sinceridade, pedindo força e discernimento para identificar os ataques espirituais. Lembre-se de que a oração não precisa ser longa ou formal. O que importa é que você esteja em comunhão com Deus. Jesus nos ensinou em Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração nos fortalece espiritualmente e nos mantém alertas contra as ciladas do inimigo. Além disso, considere criar um diário de oração, anotando seus pedidos e também os momentos em que Deus respondeu. Isso fortalecerá sua fé e te lembrará de que Ele está sempre agindo. Por fim, busque alimentar sua mente com conteúdos que edifiquem sua fé. Assista a mensagens, ouça louvores e cerque-se de pessoas que compartilham da mesma busca por Deus. Evite aquilo que alimenta a dúvida, o medo e a negatividade. Lembre-se do que está escrito em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro,
tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Escolher o que consumimos diariamente é uma forma prática de construir uma mentalidade fortalecida em Deus. Com essas ações, você começará a transformar suas batalhas em vitórias e a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Chegamos a um ponto crucial: compreender que, sem a presença e o poder de Deus, é impossível vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Deus é a fonte de toda força e sabedoria, e Ele nos oferece as ferramentas necessárias para superar qualquer obstáculo. Efésios 6:10-11 nos orienta: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura espiritual inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação e a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quando nos revestimos dessas armas, somos capacitados a resistir aos ataques do inimigo e a permanecer firmes na fé. Uma das chaves para nos aproximarmos da solução divina é a total dependência de Deus. Muitas vezes, tentamos lutar com nossas próprias forças e, ao falharmos, sentimos frustração e desânimo. Mas Deus nunca quis que carregássemos esse fardo sozinhos. Em 1 Pedro 5:7, Ele nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Reconhecer nossa limitação e buscar a força que vem do Senhor é o que nos permite avançar. Confessar em oração a necessidade de ajuda divina e permitir que o Espírito Santo nos guie é um passo essencial para experimentar libertação e vitória. Não é sobre o que podemos fazer, mas sobre o que Deus pode fazer por meio de nós. Além disso, é fundamental manter uma atitude de fé, mesmo quando a solução parece distante. A Bíblia nos dá muitos exemplos de pessoas que perseveraram em fé até que a vitória se manifestasse. Pense em Josué e o povo de Israel marchando ao redor das muralhas de Jericó, confiando na direção de Deus mesmo quando parecia insensato. No momento certo, as muralhas caíram e a vitória foi conquistada. Da mesma forma, Deus tem um tempo perfeito para agir em sua vida. Ao nos aproximarmos dele com fé e obediência, permitimos que ele opere milagres que vão além do que podemos imaginar. Creia que a solução já está a caminho e que Deus está ao seu lado em cada passo dessa jornada. Em meio às batalhas espirituais, é fundamental lembrar quem Deus é e o quanto Ele nos ama. Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, o inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos ou que Deus se esqueceu de nós. Mas isso é uma mentira. A palavra de Deus nos garante em Romanos 8:38-39 que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa verdade deve ser a nossa maior motivação para continuar lutando. Deus não apenas nos vê em meio à batalha, mas Ele luta por nós e deseja que experimentemos a vitória. Saber que somos amados por Deus nos dá força para avançar, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Outro ponto de motivação espiritual é entender que nossas lutas não são em vão. Em Tiago 1:2-4, somos encorajados a ter alegria nas provações, porque elas produzem perseverança e maturidade espiritual. Isso significa que, mesmo em meio aos desafios, Deus está trabalhando em nossa vida, moldando nosso caráter e nos preparando para um propósito maior. Quando compreendemos que cada batalha tem um significado, nossa perspectiva muda. Passamos a enxergar os desafios como oportunidades de crescimento e fortalecimento espiritual. Essa mentalidade nos ajuda a manter o foco em Deus e a confiar que Ele está nos conduzindo em cada etapa. Finalmente, devemos nos lembrar de que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Ele nos chama a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Jeremias 29:11 nos lembra: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança
e um futuro. Essa é a motivação que precisamos para não desistir. Deus está no controle, e Ele tem algo maravilhoso reservado para aqueles que perseveram. Continue firme, porque cada passo que você dá em fé está te aproximando do plano perfeito de Deus para a sua vida. Confie nele e permita que essa certeza renove suas forças hoje. Agora é o momento de dar um passo de fé e assumir um compromisso de transformação diante de Deus. Não importa o tamanho da batalha que você enfrenta ou há quanto tempo ela tem te desgastado, hoje é o dia de decidir lutar de forma diferente. Deus não apenas te chama para vencer, mas também para viver em liberdade e plenitude. Ele deseja que você deixe para trás tudo aquilo que tem limitado sua caminhada e confie plenamente no poder dele para te renovar. Essa transformação começa com uma decisão simples, mas poderosa: entregar completamente sua mente, seu coração e suas lutas nas mãos do Senhor. Ele está pronto para te ajudar, mas é necessário que você dê o primeiro passo. Quero te convidar a refletir sobre o que Deus está te pedindo para mudar. Pode ser algo relacionado aos seus pensamentos, suas atitudes, ou até mesmo a forma como você tem lidado com os desafios. Lembre-se do que está escrito em Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a garantia que Deus te dá de que Ele estará contigo em cada passo dessa jornada de transformação. Não se prenda mais ao passado ou às mentiras que o inimigo tem tentado plantar em sua mente. Hoje é o dia de abraçar as promessas de Deus e viver uma vida de vitória. Também quero te encorajar a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Assim como você está sendo impactado por essa palavra, há muitas pessoas ao seu redor que precisam ouvir sobre o amor e o poder transformador de Deus. Seja um instrumento de bênção na vida delas, levando esperança e encorajamento. A transformação que Deus quer realizar em sua vida não é apenas para o seu benefício, mas também para que você seja luz em meio às trevas. Assim como está escrito em Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Aceite esse convite e permita que Deus use sua vida para espalhar a mensagem de fé, esperança e transformação. Agora, convido você a fechar os olhos e unir o seu coração em uma oração poderosa de entrega e transformação. Vamos clamar a Deus para que Ele fortaleça sua mente, renove suas forças e derrame sua paz sobre sua vida. Senhor, nós te agradecemos por este momento e pela tua palavra que nos ensina a vencer as batalhas espirituais. Pai, pedimos agora que toda fortaleza mental, todo pensamento negativo e toda acusação do inimigo sejam destruídos em nome de Jesus. Declaramos que a mente e o coração de cada pessoa que ora conosco estão sendo renovados pela tua verdade. Espírito Santo, enche cada vida com tua presença, trazendo força, esperança e coragem para enfrentar os desafios. Senhor, sela esta mensagem em nossos corações e nos ajuda a viver de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, quero te fazer um convite muito especial. Se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde apenas para você. Compartilhe com amigos e familiares para que mais vidas sejam transformadas pelo poder da Palavra de Deus. Aproveite também para se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda a levar essa mensagem de esperança para mais pessoas, além de fortalecer essa comunidade de fé e oração. Nos comentários, compartilhe seu testemunho ou deixe um pedido de oração. Juntos, formamos um exército que intercede uns pelos outros e glorifica o nome do Senhor. Por fim, quero lembrar que Deus tem grandes planos para a sua vida e que nenhuma batalha é maior do que o poder dele. Não importa o que você esteja enfrentando, saiba que você não está sozinho.
Deus está contigo e vai te conduzir à vitória. Que essa mensagem seja uma semente de fé que produza frutos abundantes em sua vida. Fique atento às próximas mensagens, porque Deus continuará falando ao seu coração. Que Ele te abençoe poderosamente e te guarde em todos os seus caminhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor esteja sempre com você.